esses dois falam o seguinte, ó. Dois objetos são arremessados de uma janela de um prédio ao mesmo tempo. A galera tá botando o nome no chat aí, tá deixando. Gente, o dever dele é até que horas? É até 10 horas. Quê? É depois de feitosa. Nem fudendo. Dever de É, quem? ué. Na hora mesmo, é isso aí? Meu Deus, vou ter que fazer agora. Ele me disse ontem que era até 11. Beleza, vamos lá, olha só. Dois objetos são arremessados de uma janela de um prédio. Ao mesmo tempo, suas trajetórias estão representadas na figura a seguir. Admitindo-se a resistência do ar, será possível afirmar que, letra A, o objeto A certamente tocou o solo antes do B, pois sua velocidade horizontal era menor. Enfim, então, primeiro vamos identificar o que está acontecendo, para depois a gente poder ir lá nas opções. Alguém falou, Thiago, não sei o quê. O que foi? Até que horas dá para enviar? Isso aí, 23h59. Tá, 23h59. Então, beleza, olha só. Nesse caso aí, você tem dois objetos, mas que estão sendo lançados da mesma altura. Porém, você tem um objeto, que é o objeto A, que percorre um alcance menor que o do B. Então, vou colocar aqui sendo o meu nível, né? No solo. Aí, esse cara faz isso aqui. E é a trajetória A. E esse cara faz isso aqui. E tem a trajetória B. Beleza? Trajetória A e B. Mas os dois estão sendo lançados da mesma altura H. Da mesma altura H. Ou seja, se essa é a trajetória que você está vendo, se essa aqui é a trajetória que você está vendo, é porque isso aqui é um lançamento horizontal. No lançamento horizontal, a velocidade inicial aqui está na horizontal, e esse cara descreve essa parábola e esse cara descreve essa parábola. Nós vimos na aula de ontem que no lançamento horizontal você tem dois eixos, dois movimentos aqui para você trabalhar. O eixo X e o eixo Y. O que acontece no eixo X e o que acontece no eixo Y. Então, a gente pode analisar primeiro aqui, ó, o eixo Y e o eixo X. Então, a gente consegue observar o seguinte. No eixo X, vou botar primeiro, a gente tem o chamado movimento uniforme. A gente tem o chamado movimento uniforme. E aí a gente viu lá na aula de ontem que o alcance, que é essa distância percorrida aqui na horizontal, ela é igual ao V0 vezes o tempo. Então, depende da velocidade inicial aqui, vezes o tempo aqui de queda. Ana D. Ana D. Ana D também não vai entrar. Quero o nome e sobrenome certinho. Pode falar lá. Qualquer coisa, quem for amiga da Ana D, fala que ela não entrou porque não botou o nome certinho. Aí, beleza. E no eixo Y, gente? No eixo Y, você tem uma queda livre. Porque não existe velocidade inicial em Y. A velocidade inicial é somente em X aqui. É somente em X essa velocidade inicial. Então, no eixo Y, você tem uma queda livre. E na queda livre é H igual a G, T ao quadrado, sobre 2. Foi o que a gente viu na aula de ontem. E essa expressão aqui é muito importante para a gente, porque ela me informa o seguinte. Esse tempo aqui, ó, esse tempo de queda aqui, ele só depende da altura. Então, se os objetos foram lançados da mesma altura,
eles vão atingir o solo no mesmo tempo. Ué, Thiago, mas um atinge um solo bem depois, bem mais distante do que o outro. Concordo plenamente. Bem mais distante, mas os dois atingiram ao mesmo tempo. Como que isso é possível? Só se a velocidade do B for maior do que a velocidade de lançamento do A. Então, nesse caso, eu sei o seguinte, como a altura, vou mudar aqui minha posição para voltar para o meu pocket, como a altura é a mesma para os dois, o tempo é o mesmo para os dois. Porém, o alcance é diferente, porque a gente observa nas trajetórias. Então, a velocidade inicial é diferente. Então, é assim que vai funcionar. Ó. O tempo de queda do A é igual ao tempo de queda do B. Por quê? Porque ambos foram lançados na mesma altura. Mas, se ambos têm alcances diferentes, é porque a velocidade também vai ser diferente. Uma velocidade vai ser maior que a outra. E, nesse caso, a velocidade do B é maior do que a velocidade do A. Ah, como é que você sabe que a do B que é maior do que a do A? Porque o alcance do B é maior do que o alcance do A. Tudo bem? Agora sim, a gente pode olhar para as opções, onde ele fala que na primeira opção você tem o seguinte. O objeto A certamente tocou o solo antes do B. Falso. O objeto A toca no solo no mesmo momento que o B. B. O objeto B certamente tocou o solo antes do A. Falso. Tocaram no mesmo tempo. Letra C. Os objetos tocam o solo juntos, pois foram lançados da mesma altura. Perfeito. Então, a resposta é a letra C. Porque como eles foram lançados da mesma altura, eles vão atingir o solo no mesmo tempo. Esse cara percorre uma maior distância, porque a velocidade dele era maior. Lá no início. Tudo bem? A resistência do ar é desprezível nesses exercícios, porque a gente fala de um lançamento horizontal no vácuo, né? No vácuo, porque a gente despreza a resistência do ar. Repara aqui embaixo do desenho, ele coloca assim, admitindo-se a resistência do ar desprezível. Tudo bem? Então, beleza. Vamos fazer... Vamos fazer a 3 dessa mesma página? Vou abrir aqui para o chat, se tiver alguma dúvida, pode jogar aí. Não tem resistência do ar, desprezível. Então vamos lá, vou botar assim, ó. Dois objetos são arremessados de uma janela... Não, isso eu acabei de fazer. Um projétil é lançado horizontalmente sob a ação de gravidade constante de cima de uma mesa, com velocidade inicial de módulo V0. Ao atingir o nível do solo, o módulo de sua velocidade é 3V0. Logo, o módulo de sua velocidade vertical, neste nível, desprezando-se qualquer tipo de atrito, é... Então, de novo, vamos lá, Vitor. Desprezando-se qualquer tipo de atrito. Então, mais uma vez, você vai ter que desprezar a resistência do ar nesse caso. Então, vamos lá. A ideia vou pegar aqui, vou lançar um objeto uma certa altura, um lançamento horizontal de novo. E eu lanço esse objeto com uma velocidade V0, não é isso? Deixa eu ler aqui. Velocidade V0. Ao atingir o nível do solo, sua velocidade é de 3V0. Então,
A velocidade é de 3v0 quando atinge lá o solo. Então, ele faz isso, descreve ali a trajetória parabólica e atinge o solo. Quando ele atinge o solo, a velocidade dele, gente, ela é assim, ó, inclinada. Porque esse cara estava fazendo essa curva, quando chega e bate no solo, a velocidade está inclinada. Existe, lembra que é um movimento no eixo X e um movimento no eixo Y? E aí a gente tem uma velocidade em Y e uma velocidade em X. Na aula de ontem, eu coloquei esse corpo, por exemplo, aqui no meio do caminho e te mostrei uma coisa. Ó. Primeiro, mais uma vez, vamos separar aqui os movimentos. Você tem um movimento no eixo X e um movimento no eixo Y. Primeiro, vamos colocar aqui o movimento Y, o eixo Y, e agora aqui o eixo X. Esse cara, ele cai de uma altura H e percorre um alcance A. Tudo bem? Cai de uma altura H e percorre um alcance A ali. Bem, se eu pegar e observar esse ponto, nesse ponto ele ainda está indo para frente. Ou seja, ele ainda tem velocidade para frente. Só que nesse ponto ele tem uma velocidade para baixo, porque ele está caindo. Então ele tem uma velocidade aqui para baixo. É como se isso aqui fosse o Vx, na verdade isso aqui é o Vx, isso aqui é o Vy. E na realidade a velocidade dele é a junção das duas. É quando você faz a regra do paralelogramo. Essa velocidade que eu desenhei aqui já é a junção da velocidade em x com a velocidade em y. Então, você tem aqui o Vx, você tem o Vy, e você vai ter aqui a resultante, que é o V. Ele está me dando esse V, valendo 3V0. Então, o que ele fala? Que ele saiu daqui de cima com V0, que ele chegou e bateu aqui embaixo com uma velocidade valendo 3V0. Pergunta do exercício. Quanto vale Vy? Difícil, né? Difícil. Mas o seguinte. Primeiro, se eu olho para o eixo X, vamos ver quem lembra da aula de ontem. O que você viu na aula de ontem? No eixo X, qual é o tipo de movimento que você tem? Mu, de movimento uniforme, ou move, de movimento uniformemente variado? Mu ou move? Mu, movimento uniforme. Boa, Gustavo. Boa, Ana Luísa. O movimento uniforme é aquele movimento com velocidade constante. Então, em X, a velocidade desse cara não vai mudar, não vai variar. Se isso aqui é V0, porque isso aqui é a velocidade em X, tá vendo? Esse carinha aqui em X é V0. Esse carinha é V0 e esse carinha aqui, então, em X vai ser V0. Esse lado é V0, essa diagonal é 3V0. Quanto vale esse Vy? Galera, eu perdi aqui meu retorno. Vocês estão me ouvindo ainda? Dá um ok aí no chat. Sim, né? Eu perdi aqui totalmente meu retorno. Aconteceu algum problema com o meu computador aqui. Enfim, não estou vendo mais o chat. Não agora. Quando acabar aqui a questão, eu viro aí para o celular e vejo o chat. Tá? Mas vai recuperar aqui. Está reiniciando. Ah, beleza. Vamos lá. No eixo X, você tem um movimento uniforme. No movimento uniforme, a velocidade é constante. Então, o Vx, ele é o V0. Porque a velocidade, ela é constante. O Vx é sempre o V0. Então, agora, imagina esse triângulo aqui, ó. Então, imagina um triângulo aí, ó. Nesse triângulo, eu vou desenhar da seguinte maneira, ó. Olha o triângulo que eu vou desenhar para vocês.
Esse carinha aqui é V0. Esse carinha aqui, ó, é 3V0. E eu quero saber esse VY. De tal maneira que esse ângulo aqui é de 90 graus. Como descobrir o VY sabendo que isso aqui é 3V0, que isso aqui é V0 e que esse ângulo é 90 graus? Para que você tenha ali dois catetos e uma hipotenusa. Dois catetos e uma hipotenusa, você pode pensar então em Pitágoras. Por Pitágoras, você vai observar o seguinte: 3V0 ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais VY ao quadrado. Então, agora você vai fazer a conta. 9V0 ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais VY ao quadrado. Vai pegar esse V0 e vai jogar para cá. Então, você vai ter 8V0 ao quadrado igual a VY ao quadrado. Aí você vai jogar para o outro lado agora. VY é igual a raiz de 8V0 ao quadrado. Cara, raiz de V0 raiz de V0 ao quadrado é V0. Então, V0 saiu ali da raiz. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. Matemática vocês sabem mais do que eu. Então, fica VY igual a 2 raiz de 2 V0. Beleza, qual é a letra disso? Ah, raiz de 8, ele botou raiz de 8. Então, a resposta é D. Tá? Ele botou direto raiz de 8. Facilitou, facilitou. Letra D. Bem, pense aí, eu vou sair para o print. Já vou abrir aqui o chat. Beleza, está demorando aqui. Já tirei o print. Vamos ver se tem alguma dúvida. Pode fazer a pergunta aqui, gente, das dúvidas. Não? Posso passar para a próxima? Então, é difícil, hein? Então, beleza. Vamos fazer mais uma? Pra gente encerrar? Essa questão não era... Essa última aí não era fácil, por quê? Sempre que envolve os dois eixos, que você precisa fazer a regra do paralelogramo, e aí você vai acabar sempre caindo em Pitágoras, fica mais difícil, tá? Sempre. Mas a ideia é sempre essa. No eixo X, você tem um movimento uniforme, velocidade constante, e no eixo Y, que a gente nem usou agora nesse exercício, é uma queda livre. O que eu quero fazer por último, então, para a gente poder encerrar, vamos fazer um exercício mais tranquilozinho, é o da página 217, exercício 1. Página 217, exercício 1.
Espera que eu estou entrando de novo aqui. Pronto, já voltei aqui com o chat. Tranquilo. Agora o chat já está aqui. Vamos fazer a nossa saideira. Chat, retorno. Agora sim. Agora eu consigo me ver. Agora está ótimo. Beleza, gente. Vamos lá. Uma pequena bola sobre uma mesa com altura de 1,25 metros. Após sair da mesa, cai atingindo o chão a uma distância de 0,8 metros dos pés da mesa. Desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o tempo que a bola ficou no ar. Tá? Então, vamos lá. Você tem aqui, ó, esse lançamento. E aí, a pedra, né, o corpo, descreve essa trajetória parabólica. E aí, nessa trajetória parabólica, cai de uma altura H, percorre um alcance A. Sempre assim. Ele me deu tanto o H quanto o A. Esse H vale 1,25 e esse A vale 0,8. Beleza. Mais uma vez, você tem um movimento ali em dois eixos. Eixo X, eixo Y. Oh, my God. Oh, my God. Alguém alguma coisa aí? Caraca, perde todo o chat quando entra depois. Galera, bota o nome de novo aí, por favor. Tá? No chat. Obrigado. Bem, gente, vamos lá então. Nesse caso aqui, o que a gente vai ter? Eu quero estar um movimento no eixo X e movimento no eixo Y. Ó, movimento no eixo Y, movimento no eixo X. Então, o que a gente vai falar direto aqui no lançamento horizontal. Eixo X é um movimento uniforme. E aí, nesse movimento uniforme, o alcance, né, que é essa distância percorrida na horizontal, que é essa distância percorrida no eixo X, é calculado como V0 vezes o tempo. Tudo bem? E no eixo Y? No eixo Y, você vai ter aqui uma queda livre. Na queda livre, você pode calcular a altura. H igual a G, T ao quadrado sobre 2. E é assim que a gente vai matar a letra A. Tá? Então, matando a letra A, H igual a GT2 sobre 2. O H é 1,25. A gravidade vale 10. T ao quadrado sobre 2. Então, gente, o tempo de queda ele só depende da altura que foi lançado. Para descobrir o tempo de queda, você tem que analisar pela altura. Então, H igual a GT2 sobre 2. Então, vai ficar 2,5 igual a 10 T ao quadrado. Então, T ao quadrado igual a 0,25. Raiz de 0,25
é meio. Tá? Meio segundo. Então, a resposta da letra A era meio segundo. Tá? Vou fazer a B aqui no cantinho. A resposta da letra B. A velocidade com que abandonou a mesa. A velocidade que sai de lá de cima. Essa velocidade que ele está querendo agora. Essa velocidade pertence ao eixo X. Então, eu vou colocar alcance igual a V0 vezes o tempo. Alcance que esse cara teve de 0,8 V0. E o tempo de queda? Foi de quanto esse tempo de queda? Foi de 0,5. Ué, Thiago, o tempo da queda é o mesmo tempo para o alcance? Sim, sim. São eventos simultâneos. São eventos que acontecem ao mesmo tempo. Então, enquanto ele desce a altura 1,25, ele vem para frente 0,8 metros. Tá? Então, você pode usar o mesmo tempo tanto aqui para o eixo Y, quanto aqui para o eixo X. E aí você vai descobrir que o V0 vai valer 1,6 metros por segundo. Tá legal? Acho que tem alguém entrando aqui no quarto. Acho que foi. Enfim, joga no chat aí. Vou parar a gravação. Joga a dúvida aí.